Olá, alunos dos 7º anos da Escola Municipal João Salto. Eu sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar o livro 3, capítulo 16, Répteis, Conquistando o Novo Ambiente, das páginas 21 a 30. Nesse slide, nós vamos ver então as características gerais dos répteis. Então eu coloquei para vocês que é o grupo de vertebrado que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. A pele é seca e grossa, com queratina, impermeável, escamas e placas ósseas e a muda, da pele. O réptil, vem aí de repto, tá? Que rasteja. E os animais, eles são pecilotérmicos, ou seja, a temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Agora, nesse slide, nós vamos dar continuidade às características dos répteis. Então, são animais que foram aí os primeiros vertebrados, como nós falamos, independente do meio aquático. Todos são ovíparos, põem os ovos. E os répteis respiram pelos pulmões e se locomovem rastejando, andando ou nadando. E quando a gente fala sobre a locomoção, vem aí sobre o esqueleto também para a gente saber, Então, o esqueleto dos répteis é ósseo, a musculatura dos répteis é bem desenvolvida, mas a locomoção é prejudicada pela ausência de pernas nas serpentes, que rastejam, e por pernas muito curtas, bem curtinhas nos demais répteis, que são presas ainda do lado do corpo do animal, tá? O que causa essa dificuldade, esse prejuízo deles, tá? Agora eu trago para vocês a classificação dos répteis e também eu trago para vocês os grupos, com seus representantes. Então, cerca de 7.000 espécies conhecidas no mundo, 240 espécies na Amazônia. Então, primeiro vocês têm aí os quelônios, depois os escamados e os crocodilianos, tá? Eu coloquei aí porque no vídeo que eu vou passar para vocês, ela dá outro nome também aos grupos, mas é a mesma coisa, tá? Então, esquamata é o grupo que nós temos aí dos escamados, dos lagartos, das cobras, que nós temos na apostila, e que está aí também. Então, é a mesma coisa, escamados e escamata, tá? Crocodília é a mesma coisa que os crocodilianos, tá? Que são os jacarés, crocodilos, que é a mesma coisa aí, gavial, que está na apostila e que está aí. É só para a gente fazer os dois nomes para não confundir na hora de falar uma coisa e outra, para que vocês se confundam. E Chelônia, que está aí o grupo, é tartaruga, jabutis e cágados, tá? Que são os quelônios. Tá certo? Então, nós temos aí os animais, os representantes, seguidos por seus grupos. Agora vocês vão ficar com um vídeo complementando a parte de reprodução, a parte do desenvolvimento embrionário, dos sistemas, sobre os répteis, e logo após eu volto para concluir a explicação também da apostila sobre os acidentes com cobras, tá? Vamos lá então. Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é répteis. Os répteis são um grupo de animais vertebrados que se caracterizam por ter uma pele grossa. Esses animais dominaram definitivamente o ambiente terrestre. Diferente dos anfíbios que precisavam ali, tinham uma relação com o ambiente aquático, nesse grupo não, a gente já tem uma total dominância do ambiente terrestre. Como exemplos de animais classificados como répteis, a gente pode citar, por exemplo, os crocodilianos. Além disso, a gente tem como exemplo serpentes, crocodilos, jacarés e jabutis. Eles todos apresentam em comum, a principal característica seria essa grossa camada impermeável que forma a pele. Ali na pele a gente tem uma grande quantidade de queratina. Então, nesse grupo de animais, a gente vai encontrar escamas, placas córneas, escudos, todas essas estruturas que vão dar como característica principal uma pele ali bastante resistente, um tegumento resistente. Isso evita, por exemplo, a perda exagerada de água. Então, eles não vão desidratar facilmente. Muitas dessas espécies são encontradas em ambientes extremamente secos, como desertos, por exemplo. Então, essa característica ajuda aí a viver no ambiente terrestre.
Quando a gente estuda os anfíbios, a gente vê que eles têm uma pele mais fina, que é necessária para quê? Para ocorrer as trocas gasosas. Como as trocas gasosas nesse grupo não ocorrem pela pele, então a pele resistente ali evita principalmente a desidratação e não vai afetar em nada na respiração desses animais. Uma característica importante do grupo dos répteis são os pulmões eficientes. Então o pulmão sozinho já é capaz o quê? De garantir com que esse animal consiga tirar o oxigênio da atmosfera para o seu uso, né? Para que esse oxigênio seja levado para as suas células, para elas realizarem ali processos como respiração celular. Então esses animais têm uma respiração pulmonar eficiente, mesmo naquelas espécies que vivem no ambiente aquático. Você pode ver, por exemplo, jacarés e crocodilos vivem em ambiente aquático, mas eles saem frequentemente da água, tiram a cabeça para fora da água para garantir ali a respiração. Lembra das tartarugas marinhas? Elas também fazem esse processo, tiram a cabeça para fora da água para garantir que a captura de oxigênio seja feita aí da atmosfera. Então todas as espécies respiram aí por pulmão. Além disso, eles são animais ectotérmicos. O que é um animal ectotérmico? Ele não consegue manter sua temperatura utilizando o calor gerado pelo seu metabolismo. Então eles vão precisar manter a temperatura utilizando fatores externos. Como assim? Você pode ver lagartos, animais assim, esses répteis ficam ali no ambiente tomando sol, não é? Esse sol é para manter o corpo aquecido, porque o metabolismo não é capaz de aquecer o corpo sozinho. Diferente de nós humanos, por exemplo, que somos mamíferos. No nosso corpo a gente consegue manter a temperatura constante, então ali entre 36 e 37. Essa temperatura vai se manter ali, independente se está fazendo frio ou calor. A nossa temperatura vai se manter constante. Isso não ocorre em animais ectotérmicos como os répteis. Outro exemplo de animal ectotérmico seria os anfíbios e os peixes, certo? Outra característica importante dos répteis é o chamado ovo amniótico. Esse ovo ele vai ter uma casca e alguns anexos que a gente vai ver agora, que vão garantir o quê? Vão garantir que esse embrião consiga viver fora do corpo da mãe e evita, por exemplo, a desidratação. Nos anfíbios, a gente vê, aí também nos peixes, a gente vê ovo sem casca. Esse ovo sem casca é devido ao ambiente onde ele vai se desenvolver, que normalmente é um ambiente aquático. Aqui não, a gente vai estar num ambiente terrestre, então a gente vai ter ali incidência luminosa, o sol vai agir, então ocorre muita desidratação. A casca e o ovo amniótico surgem aqui nesse grupo para quê? Para evitar esses problemas, para resolver esses problemas. Observa aí então que a gente já tem um grupo de animais adaptado a viver ao ambiente terrestre, certo? Então ele já tem características que permitem isso. Então ali, por exemplo, a pele grossa, que também não tem glândulas nessa pele, essa pele grossa, impermeável, o ovo amniótico, tudo isso garante o quê? Que eles vivam no ambiente terrestre sem nenhum problema. Vamos lá. Quando a gente fala do ovo amniótico, que é a principal a novidade evolutiva desse grupo de vertebrados, a gente tem que lembrar que ela tem uma casca membranosa. Essa casca vai evitar o quê? A desidratação. Além disso, ele vai ter embrião com estruturas extraembrionárias. Dentre essas estruturas, saco vitelínico, âmnio e alantoide. O que é o saco vitelínico? Aqui nesse saco vitelínico, ele vai encontrar nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, o saco vitelínico é uma estrutura extraembrionária relacionada com a nutrição. Além disso, a gente também tem o âmnio. O que é o âmnio? O âmnio funciona como uma membrana que vai envolver a bolsa amniótica. O que é a bolsa amniótica? A bolsa amniótica é um local onde vai ter um líquido, que é o líquido amniótico, que vai evitar a desidratação desse animal e também evitar que choques mecânicos danifiquem o corpo dele. Então, o que seriam choques mecânicos? Impactos mesmo. Então, esse líquido ele impede com que ele desidrate e que ele sofra impactos, certo? Além disso, a gente tem outra estrutura que é o chamado alantoide. O que é o alantoide? O alantoide está relacionado a trocas gasosas, então garantir aí que o oxigênio chegue até o embrião, e também vai estar relacionado com processos de excreção. Então, o alantoide, excreção e trocas gasosas
Amnion vai ser a membrana que vai envolver o líquido, que vai estar relacionado então com proteção contra choques mecânicos e também evitando a desidratação, e o saco viterínico, que vai garantir a chamada nutrição. Além disso, a gente tem o córeo. O córeo ele pode estar associado a esse alantoide, garantindo aí o processo de respiração mais eficiente e também garantindo proteção, certo? Esse ovo miniótico, a gente está citando aqui como exemplo de característica dos répteis, mas é importante destacar que nem todo réptil bota ovo. A maioria, no entanto, é ovípara. A fecundação nesse grupo de animais é exclusivamente interna, ou seja, o espermatozoide vai ser colocado dentro do corpo da fêmea. Apenas fecundação interna. A maioria ovípara, então produz óvulos. Os répteis são animais, na sua maioria, carnívoros. Aqui a gente vê um exemplo, por exemplo, de um crocodilo se alimentando de um gnu na savana africana. Esses animais têm mandíbulas extremamente fortes e dentes ali eficientes, que conseguem capturar e rasgar ali a carne de presas até grandes, não é mesmo? Outro exemplo de dentes eficientes que a gente encontra nos répteis são os dentes das serpentes. Esses dentes, eles contêm canalículos que permitem ali que ela consiga injetar o veneno nas suas presas. Outra característica importante dos répteis é a chamada dupla circulação. O que significa dupla circulação? Significa que o sangue vai passar 2 vezes pelo coração para completar o circuito completo. Então, o sangue chega rico em gás carbônico no coração, é enviado ao pulmão, onde ele é oxigenado, e retorna ao coração. Ao retornar ao coração, esse sangue vai ser bombeado para todas as partes do corpo ali e depois retornar rico em gás carbônico. Passou 2 vezes, então, pelo coração, dupla circulação. O coração desses animais varia de acordo com o grupo que a gente vai estar estudando. Por exemplo, o coração de crocodilianos, ele contém 2 átrios e 2 ventrículos. Então, a gente vai ter 4 cavidades nos crocodilianos. Nos não crocodilianos, a gente vai ter 2 átrios e apenas 1 ventrículo. O que ocorre nesse grupo de animais? Aqui a gente não vai ter uma divisão completa, tá vendo? Então ele vai ter uma abertura ali onde vai permitir que o sangue rico em gás carbônico encontre com o sangue rico em oxigênio. Mas nos crocodilianos não significa que esse sangue não vai misturar, não. Eles contêm ali nas artérias conexões que vão permitir esse sangue misturar. Esse sangue não vai misturar dentro do coração, mas vai ter uma mistura de sangue sim também nos crocodilianos, correto? Então vamos lá. Esses animais apresentam outra característica importante que garante aí a sobrevivência deles em ambiente terrestre, que é a eliminação do ácido úrico como produto da excreção. Além de o ácido úrico ser menos tóxico que a amônia, ele é pouco solúvel em água. Qual que é a vantagem de ser pouco solúvel em água? Ele vai precisar de uma menor quantidade de água para eliminar então esse ácido úrico. E isso vai garantir uma economia aí. E como eles vivem no ambiente terrestre, essa economia seria então uma adaptação importante para viver nesse local, certo? Outra estrutura importante que a gente pode citar nos répteis é o chamado órgão de Jacobson. Esse órgão está relacionado, tem caráter olfativo, então vai captar ali os odores. Então, eles têm órgãos aí bastante desenvolvidos. Os répteis podem ser classificados aí em 3 ordens principais: Squamata, Testudines ou Quelônia e Crocodilia, correto? Além disso, a gente tem outra ordem que é chamada de Rhicocéfalos, que vai ter 2 espécies apenas da Nova Zelândia, que são conhecidas como tuataras. A gente não costuma aí estudar, dar um enfoque maior nessa ordem, certo? Então a gente vai ver essas 3 principais. Primeiro aqui, a gente tem Squamata. Nesse grupo a gente vai encontrar representantes que possuem corpo coberto por escamas, como exemplo, as serpentes. Outra ordem que a gente encontra aí é os quelônios. Nesse grupo a gente vai ter carapaças e plastões. Exemplo aí, a tartaruga. Outra ordem é a ordem Crocodilia. Nesse grupo a gente vai ter placas córneas. Como representantes, a gente vai conter aí crocodilos e jacarés. Lembrando que nessa ordem a gente encontra grupos aí de até 7 metros de comprimento.
correto? Então a gente viu hoje o grupo dos répteis, são grupos de organismos que apresentam ali uma adaptação boa ao ambiente terrestre. Eles têm uma pele grossa, que pode ser coberta por escamas, por placas, carapaças. Nesse grupo a gente viu que a gente tem uma dupla circulação, o coração varia de acordo com o grupo que a gente está analisando, em crocodilianos com 4 cavidades e não crocodilianos com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, correto? E a gente viu ainda que são animais ectotérmicos. Esse grupo de animais, então, eles têm uma novidade evolutiva, que seria, então, os ovos amnióticos. Então, são um grupo que já estão bem adaptados ao ambiente terrestre. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Qualquer dúvida, é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima! Então, concluindo a parte dos acidentes com cobras, no Brasil existem 7 grupos ou famílias de cobras não peçonhentas, né, as quais compreendem mussuranas, caninanas, jiboias, sucuris, cobras cipós e falsa corais, tá? E a cobra peçonhenta no Brasil compõe 2 famílias, o grupo é as corais e das jararacas, surucucus e cascavéis, tá? Então eu coloquei aí, ó, as jararacas, elas apresentam a cauda lisa, tá? As cascavéis apresentam a cauda com chocalho. E surucucus apresentam a cauda com escamas arrepiadas, para que a gente possa identificar aí as cobras peçonhentas. Não podemos garantir se uma cobra é peçonhenta pela forma triangular da cabeça, que muitas vezes só fala sobre a parte da cabeça, né? Pelas pupilas verticais ou pelo tipo de escamas ou pele e espessura, né, da cauda, como nós acabamos de ver aí as diferenças. Algumas possuem fossetas lacrimais ou loreal, como vocês estão vendo no desenho aí do slide, entre as narinas e os olhos, com as quais localizam as presas pelo calor. Entretanto, as corais não possuem fossetas loreais e são peçonhentas. Então a gente não consegue identificar somente por uma característica às vezes, né? Tem sempre a exceção, tá? Então eu coloquei aí para vocês verem como identificar, né, a diferença entre essas cobras peçonhentas e quais são os exemplos das não peçonhentas, né? No Brasil, das peçonhentas e as fossetas também loreais, para que vocês vejam a localização também no desenho. Nesses slides, nós vamos ver algumas características de cada uma dessas cobras, né? Então, o primeiro grupinho que nós temos aí são as áglifas, né? Não possuem presas inoculadoras de veneno. Exemplo, sucuri, jiboia, jararacuçu do brejo e etc, tá? A de baixo é a proteróglifas, tá? Possuem presas sulcadas. Exemplo, corais verdadeiras e serpentes marinhas. A de cima, opistóglifas, tá? Apresentam um ou mais pares de presas posteriores, com sulco externo por onde escorre o veneno, apresentando perigo reduzido. Exemplo, falsa coral e mussurana. E a última que nós temos aí, solenóglifas, tá? Possuem presas como canal interno. Exemplo, cascavel, jararaca, urutu e surucucu. Para finalizar o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de veneno de cobras, tá? Então, cada tipo de veneno ofídico requer um soro específico, preparado com o veneno do mesmo gênero de serpente, que causou o acidente. Então, eu tenho aí antibotrópico, que era para acidentes de jararaca, jararacuçu, urutu, caiçara, cotiara, tá? Anticrotálico, para acidentes com cascavel. Antilaquético, para acidentes com surucucu. Anti-elapídico, para acidentes com coral. Antibotrópico crotálico, para acidentes com jararaca, jararacuçu, urutu, caiçara, cotiara ou cascavel. E antibotrópico laquético,
para acidentes como jararaca, jararacuçu, urutu, caiçara, cotiara ou surucucu. Outra coisa importante são os primeiros socorros, tá? Então, atendimento a essas pessoas, né, que sofreram aí o ataque de cobra. Então, lave o local da picada com água e sabão, mantenha o acidentado calmo e imóvel, transporte ao hospital, levar a cobra, se possível, para poder identificá-la e escolher o soro mais adequado, que nós acabamos de ver o tratamento aí, o soro, né? Acabei de ler para vocês. Não faça cortes, perfurações, torniquetes, nem aplique produto na lesão. Então, os primeiros socorros são de grande importância para que o acidentado aí se mantenha calmo, imóvel, seja transportado ao local de atendimento mais próximo, para que daí comece os próximos cuidados. Para melhor fixação do nosso conteúdo, eu deixo para vocês as atividades da apostila, página 27, número 1, A, B, C, página 28, número 5 e 7, página 29, 9, 10, letra A e B e número 11. Bons estudos, uma ótima semana. Qualquer dúvida, eu e a professora Silvia estamos nos grupos do WhatsApp. Espero que todos estejam bem. Não deixem acumular suas atividades. Muitos alunos não estão entregando as atividades. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato no nosso PV no WhatsApp. Um abração a todos.